Então, boa noite, gente. Hoje nós iniciaremos a aula sobre sistemas de suporte à decisão. Bem, para nós começarmos, o sistema de suporte à decisão, como já está sendo dito, né, pelo próprio nome, ele é um sistema que dá apoio à tomada de decisão. Então, eu coloquei aqui nesse slide, né, uma citação dizendo o seguinte, que existe uma relação íntima entre informação e decisão, visto que as decisões são tomadas no presente sobre eventos que se concretizarão no futuro. Bem, para nós, pegando essa frase aqui como gancho, nós vemos o seguinte, se nós vamos tomar uma decisão, e essa decisão, como a própria frase já disse, vai se concretizar no futuro, a nossa decisão tem que estar baseada em fatos, em informações com qualidade. Se nós tivermos informações que não tenham as características de uma boa informação, a nossa decisão também, muito provavelmente, não será uma boa decisão. O sistema de suporte à decisão, ele vai atender alguns requisitos. Mas vejam aqui, nós estamos falando em organizações, em empresas, sejam lucrativas, com fins lucrativos ou não, públicas ou privadas, independente do tamanho. Para nós planejarmos as ações da nossa organização, seja curto, médio e longo prazo, para nós controlarmos a nossa organização, né, onde a gente está trabalhando, nós precisamos, obviamente, tomar decisões. O que nós vamos fazer até o final do ano? O que nós vamos fazer no ano que vem ou num projeto de 5 anos? Ok? Então, como já foi falado, precisamos de ter informações atualizadas, adequadas e confiáveis. Ok? Para tanto, nós precisamos ter e manter sistemas de informação dentro da organização ajustados a necessidades. Aqui sempre é bom relembrar, o sistema de informação tem que estar mais capilarizado possível dentro da organização. Ou seja, se você conseguir fazer com que o sistema de informação atinja todos os funcionários ou colaboradores e todos os processos que estejam que estão sendo feitos dentro da organização, ele está atingindo a sua máxima capilaridade. Além disso, o sistema de informação tem que diminuir o tempo ao máximo entre o fato gerador, ou seja, aquilo que está sendo registrado, acompanhado, e o tomador de decisão. Se nós atendermos esses dois requisitos, nós já temos uma base implementada ou implantada de informações para implementar os vários sistemas de informação, né, e os seus subsistemas. Bem, relembrando aquele quadrinho nosso, então nós temos aqui aquele velho triângulo ou pirâmide sobre a organização de uma organização tradicional. Nós temos os funcionários não gerenciais, a gerência operacional, a gerência tática e a gerência estratégica. Nessa flecha que temos aqui, ela representa o nível de cada um desses itens. Então, obviamente, quanto mais alto na pirâmide, maior será a autoridade da decisão. Quanto mais alto na pirâmide,
maior será o impacto nas metas. Quanto mais alto a pirâmide, maior será a singularidade dos problemas. O que quer dizer isso? Que os problemas serão únicos, não serão problemas rotineiros. Então, aparecerão novos problemas com novas características. Quanto mais alto na pirâmide, a visão ou as tomadas de decisão tendem a ser um horizonte mais a longo prazo. As decisões também têm, dependendo do nível que se encontra o tomador de decisão, uma maior abrangência no escopo. Então, neste caso, por exemplo, funcionários não gerenciais ou de uma gerência operacional, o escopo da tomada de decisão dentro da organização se refere especificamente à área da operação daquele funcionário. Já um diretor, o escopo, ou a abrangência do escopo, as suas tomadas de decisões afetarão a empresa como um todo. E, obviamente, nós temos aqui que, quanto mais alto na pirâmide, maior a necessidade de dados externos. Lembro que nós falamos que o SPT, Sistema de Processamento de Transações, basicamente pega os funcionários não gerenciais, ou seja, aqueles que executam a atividade fim da empresa, e a gerência operacional, que vai fazer com que se atinjam os objetivos com eficácia e eficiência. Já o SIG, que é o Sistema de Informação Gerencial que nós vimos na última aula, ele vai abranger tanto a gerência operacional quanto a gerência tática. E o SSD, que é a razão da nossa aula hoje, ele atinge mais a gerência tática e estratégica e pode atender também a gerência operacional. Bem, no sistema de informação, nós temos o seguinte, nós temos as grandes áreas, então, sistema de apoio à operação e os sistemas de apoio gerencial. A aula de hoje, nós estamos dentro do sistema de apoio gerencial, num subsistema que é sistema de apoio à decisão. Para alguns autores, o sistema de apoio à decisão e sistemas de informação executiva são a mesma coisa. Para outros, eles abrem. Bem, o que é um sistema de suporte à decisão? Então, vamos pegar o STER, que é o nosso livro-texto. Então, conjunto de pessoas, procedimentos, banco de dados e dispositivos utilizados para dar suporte à solução de problemas específicos. Então, neste caso, são problemas que aparecem, que você quer resolver para atender uma determinada situação muito particular. Outros conceitos, todo o sistema informático que suporta as atividades de tomada de decisão numa empresa. São sistemas interativos e que facilmente possam interagir com as diferentes fontes de informação que influenciam na tomada de decisão. É claro que esse autor, o Holos, é um autor português. Nós temos ainda autores, sistema computadorizado interativo que ajuda tomadores de decisão a usar dados e modelos para resolver problemas mal estruturados, desestruturados ou semi-estruturados. Vejam aqui que nós temos alguns conceitos chaves. Então, sistema computadorizado interativo. Ele deve permitir que o usuário possa fazer simulações, interagir com o sistema. E para resolver problemas mal estruturados ou semi-estruturados. São problemas que você não conhece todas as regras e variáveis que compõem aquele sistema. Qual é a diferença entre o SSD e o SIG? São a mesma coisa? Claro que não. Quanto ao apoio de decisão, o SIG, como nós já vimos, ele basicamente controla as operações rotineiras da empresa,
tentando acompanhar as metas da organização. Já o sistema de apoio à decisão fornece informações e técnicas para analisar problemas ou oportunidades específicos. Vejam que nós temos que o SIG são ações rotineiras de acompanhamento, já o SSD você praticamente modela para cada problema que está sendo apresentado. Forma e frequência das informações. Então, são aqueles relatórios que nós já vimos, periódicos, de exceção, por demanda, indicadores de ponto crítico, assim por diante. Já os sistemas de apoio à decisão, eles respondem a consultas e respostas interativas. Formato das informações. Lembra que nós vimos que o SIG trabalha com relatórios pré-formatados, ou seja, de formato fixo. Já os sistemas de apoio à decisão, as saídas dessas informações são flexíveis e adaptáveis. A metodologia de processamento de informações. Basicamente, no SIG, nós vamos trabalhar mais de 95% com dados internos da área de operação. Então, normalmente, no período de operação da empresa, no ano fiscal. Já os sistemas de apoio à decisão, ele trabalha com informações oriundas tanto da base de dados interna, pegando inclusive informações históricas e estatísticas da organização, como também pegando muitas informações do contexto externo onde a empresa está inserida. O que isso já não ocorre com o SIG. Então, o objetivo do SIG, apoiar o processo de tomada de decisão. Basicamente de quem? Das áreas de planejamento estratégico, controle gerencial e controle operacional, ou seja, da área de gerência. Quem mais trabalha com SSD é a parte mais alta da pirâmide. O SSD, só vendo, é Sistema de Suporte à Decisão ou SAD, Sistema de Apoio à Decisão. É a mesma coisa. É desenvolvido através de dados históricos, experiências individuais, que se tornam informações úteis para a melhoria do processo decisório. Na realidade, reforça o que foi falado aqui. O foco do SSD está na eficácia da tomada de decisão em cima de problemas não estruturados e semi-estruturados. O SIG trabalha basicamente com problemas estruturados. Se sabe todas as regras do jogo, ou como é que aquele problema está montado, imagine uma equação, quais são as variáveis dessa equação e quais são os pesos de cada variável dentro dessa equação. Quanto menos você souber, menos estruturado será o teu problema. Foi feita uma pesquisa com algumas empresas, porque eles queriam implementar um sistema de suporte à decisão. Por que eu coloquei isso daqui? Na realidade, talvez a gente poderia fazer a seguinte pergunta. Por que o sistema de informação gerencial não está atendendo às necessidades da organização? E quais foram os itens que foram colocados? Necessidade de informações novas e mais precisas. Então, vamos colocar aqui informações, por exemplo, oriundas dos concorrentes, do mercado e assim por diante. Necessidade de ter informações mais rapidamente. O monitoramento das inúmeras operações dos negócios da empresa estava cada vez mais difícil. A empresa estava operando em uma economia instável. A empresa enfrentava maior concorrência nos mercados interno e externo. Ou seja, se vocês olharem aqui, principalmente os 4 últimos itens aqui, se refere não à situação interna da empresa, mas sim de como ela está interagindo com o mercado. E, obviamente, isto o SIG não vai atender. Então, nós precisávamos ter um sistema de informação
que pudesse fazer análise do contexto onde essa empresa, essa organização está inserida. Os sistemas instalados na empresa não apoiavam adequadamente os objetivos de maior eficiência, rentabilidade e ingresso em mercados lucrativos. O Departamento de Sistemas de Informação, ou seja, onde a gente trabalha, não conseguia mais atender a diversidade das necessidades imediatas da empresa e de seus executivos. E não havia funções de análise de negócios embutidas nos sistemas existentes. O SIG e o SPT, basicamente, monitoram as operações rotineiras da empresa. Então, são aqueles sistemas ou subsistemas que tem normalmente sistema de controle de estoques, sistema de venda, sistema de faturamento, sistemas de conta a pagar e receber, folha de pagamento. Cada um desses sistemas que compõem o SPT, a base da operação, esses subsistemas não proporcionam uma visão global da organização. As características de um sistema de suporte à decisão. Obter e processar dados de fontes diferentes. Significa que, além dos dados internos da organização, obviamente que já estão no nosso banco de dados, SIG, SPT e assim por diante, nós vamos precisar, basicamente, também acessar fontes de dados externas. E essas fontes de dados externas estão das mais diferentes formas. Então, essa capacidade de pegar e processar dados de fontes diferentes é uma das características que são necessárias para um SSD funcionar. Manipular grande quantidade de dados. Então, tenham em mente como vão trabalhar com problemas para tomar decisão de planejamento e controle. Você vai precisar ter dados históricos para poder fazer cenários e dados de acompanhamento da operação rotineira da empresa. Ele tem que proporcionar flexibilidade de relatórios e apresentações. Então, é um sistema muito interativo, possuir orientação textual quanto gráfica. Qual o tipo de problema, por exemplo, que o SSD ajuda a decidir? Olha, gente, se a gente aumentar em 20% a produção da empresa, que impacto isso terá na inserção da empresa no mercado? Ou ainda, para eu aumentar, por exemplo, 20% do lucro da minha empresa, o que eu preciso fazer? Esse é o tipo de informação que o SSD pode ajudar a fazer. E, obviamente, todas essas simulações devem permitir, ou o usuário tem que ter uma interação com o sistema. Então, o sistema deve permitir que essa interação usuário-sistema seja flexível. O SSD é voltado a estilos individuais de tomada de decisão. Dependendo do gerente, dependendo do problema, ele vai ter um módulo que ele vai trabalhar do jeito dele ou ter informações para que ele consiga tomar a decisão do jeito dele. O SSD, obviamente, tem que dar suporte a todos os níveis de executivo, seja do gerente operacional até o direção, dar suporte às várias fases do processo de decisão. As fases de identificação do problema, desenho das várias soluções, a seleção da melhor solução e a implementação dessa solução, o SSD pode auxiliar em uma fase específica ou em todas as fases. Portanto, ele tem que ser adaptativo e flexível nos parâmetros. Também tem que ter formato modular,
possibilitar fazer análises sofisticadas. Então, análise de problemas semi-estruturados e não estruturados. Se você tem um problema em que você conhece todas as variáveis, os pesos dessas variáveis e os parâmetros, a fórmula que resolve esse problema, basta então você colocar o valor nas variáveis e sair o resultado. Isso é um problema estruturado. Um problema semi-estruturado ou não estruturado, é aquele que você não conhece as variáveis, nem todas as variáveis, não sabem o peso dessas variáveis e nem qual é a regra do jogo para resolver este problema. Então, como é que se resolve? Já ouviram falar, por exemplo, de redes neuronais? Ou processamento de padrões? Quando você utiliza, por exemplo, uma rede neuronal ou rede neural, em cima de uma base de dados, vamos pegar aí como é que o Google faz, ok? Para definir comportamento do usuário, produtos, etc. Ele tem dados lá dentro de tudo que o usuário faz, seja na pesquisa do Google ou seja nas ferramentas do Google, por exemplo, utilizando o navegador Chrome. Você tem uma quantidade incomensurável de dados. Você pode ter um problema em que você não sabe todas as variáveis e os pesos dessas variáveis, mas quer uma solução. Por exemplo, quais são os melhores clientes para o meu produto? Como é que eu posso fazer uma propaganda direcionada para os clientes com o perfil do meu produto? Você pode ir lá no Google Analytics, ver qual é o perfil do teu cliente, né? Aquele cliente que vai comprar ou utilizar o teu produto ou serviço, e fazer uma busca nessa base gigantesca que tem, por exemplo, lá no Google, sobre tudo o que os usuários fazem, e a partir de modelos de clientes que são considerados como adequados para isso, o sistema analisa um padrão comportamental desses prováveis clientes, ele define qual é o padrão comportamental e daí faz a propaganda, com base nesses parâmetros, dizendo assim, qual é o perfil do meu cliente. Então, eu tenho o meu produto, eu acho que meu produto serve para um determinado tipo de cliente, posso fornecer até para o meu sistema qual foram os dados dos clientes que compraram o meu produto e, com base nesses dados, eu faço uma pesquisa para ver o comportamento geral desse meu cliente, né? Ou de clientes similares a isso. E o sistema vai dar essa informação. Veja, não tem fórmula, eu não sei as variáveis, e mais, para um padrão de comportamento, o meu sistema vai ver relações e, com base nessas relações, vai definir esse meu perfil. Ou pode dar abordagens de satisfação, otimização e heurística. Veja que nós estamos falando aqui de problemas semi-estruturados e não estruturados. Normalmente, esses problemas não têm uma única resposta. Eles vão ter respostas que podem ser que satisfaçam o que você quer, vai me atender 60% da minha necessidade, 70% da minha necessidade, eu me satisfaço com isso. Ou ainda, abordagem de otimização. Eu tenho vários parâmetros da minha, vamos por assim, da minha fórmula, do meu problema,
Só que eu não sei quais são esses parâmetros. O sistema que trabalha por otimização, ele vai trabalhar vendo a melhor combinação desses parâmetros para proporcionar o melhor resultado. Um exemplo de otimização: eu tenho uma linha de produção onde cada máquina, cada processo faz alguma coisa. Então, eu tenho os meus processos e minhas máquinas em uma sequência. Eu posso colocar o meu processo, essas máquinas, que vão me gerar o meu produto final, e rodar um algoritmo em que vai me otimizar a minha linha de produção, seja redimensionando os lotes de entrada, seja redimensionando o tempo de operação de cada máquina, seja otimizando a sequência das operações. Qual é a melhor? Eu vou ter centenas, dezenas ou milhares de possibilidades e o sistema vai me dar qual é a melhor possibilidade, ou a possibilidade mais próxima do ótimo. E a heurística. A heurística é o aprendizado através da experiência. Você sabe que funciona, mas não sabe por que funciona. Então, é aquele aprendizado pela experiência. Muitas vezes é pela tentativa e erro. Você vai faz várias abordagens e cada abordagem, uma pode dar certa, outra pode dar errada, uma pode dar mais certa que outra. Ou seja, você vai testando e, essa funcionou. Se essa funcionou, vou utilizar essa. Por que funcionou? Não sei, mas sei que funciona. Isto é o aprendizado por heurística. O sistema deve permitir também análise de simulações e atingimento de metas. O que quer dizer isso daí? Você põe assim, olha, supondo que minha empresa seja uma empresa de exportação e nós estamos trabalhando com o dólar a R$ 5. O que aconteceria se o dólar fosse a R$ 7 o ano que vem? Ou ainda, que se no ano que vem o dólar fosse para R$ 4, o que aconteceria com a minha lucratividade? O que aconteceria com a inserção da empresa dentro do mercado? São simulações. Ou ainda, atingimento de metas. O que eu faço para aumentar a minha produção em 10%? O que eu posso fazer? É só aumentar o número de funcionários? Aumentar o turno? Ou, de repente, fazer uma reorganização? Isso são possibilidades. Bem, quais são as vantagens do SSD? Rapidez, ultrapassar os limites cognitivos, ou seja, através do computador, você vai aumentar as possibilidades de análise das várias situações. Redução de custo, porque você pode simular, você não precisa implantar para daí ver se deu certo ou não. Você pode modelar alguma coisa, simular um processo, fazer esse processo rodar no ambiente virtual e ver se esse processo funciona ou não funciona. Funcionou no ambiente virtual? Então vamos colocar no ambiente real. Qualidade das informações e da decisão. Obviamente, decisões, portanto, mais eficazes e eficientes. Melhor comunicação entre os decisores e melhor utilização do processo de aprendizagem. Por que isso? Se você consegue simular, fazer vários testes, você vai aprendendo mais o processo de tomada de decisão sobre um determinado problema. Como desvantagens, problema de ação, ou seja, você vai ter que modelar um sistema
saber o que você quer resolver. É como se fosse desenvolver um sistema específico para um determinado problema. Então, um sistema orientado para a escolha, ou seja, ele não dá o resultado pura e simplesmente. Ele dá várias opções. Suposição da relevância da resposta do sistema. Então, imagine um médico em que um sistema de suporte à decisão diz que aquele paciente vai ter um infarto, ou provavelmente tem um infarto. Será que aquilo é real ou não? A tendência de se transferir a tomada de decisão ao sistema. Então, é confiar demais no sistema e perder a capacidade ou deixar de tomar a decisão. Ah, foi o sistema que decidiu. Não é assim que funciona. É mais difícil de atribuir responsabilidades. Quais são os subsistemas do sistema de suporte à decisão? Nós temos um sistema gerenciador de banco de dados, um sistema gerenciador de modelos, um subsistema de gerenciamento de conhecimento, um subsistema de interface com o usuário. Alguns autores dizem que o usuário também é um componente do sistema, porque é o usuário que vai interagir com o sistema. Então, o sistema ele depende do usuário para funcionar. Mas isso é, por assim, uma discussão conceitual. Então, vamos dar uma olhada aqui, basicamente, num esquema muito simples. Então, vejam, você tem base de dados externas, em que você tem aqui internet, intranet, redes, um gerenciador de banco de dados, ou seja, esse banco de dados vai trabalhar com todos esses dados e informações. Nós temos um banco de modelos, um banco de dados externo de modelos e um gerenciador de modelos. O que são esses modelos? São normalmente análises estatísticas, vamos colocar aqui bem simplificadamente, o cálculo de uma média. Como é que se calcula uma média? O cálculo, ou a fórmula, ou o algoritmo para se calcular a média é um modelo. Me dê a média de tal coisa. Me dê o desvio padrão de determinada coisa. São modelos estatísticos. Podem ter mais simples ou mais complexos. Então, você teria, nesse banco de modelos, várias funcionalidades já desenvolvidas, já utilizadas, em que você pode utilizar para resolver melhor o teu problema. Obviamente, você precisa de um gerenciador de diálogo. O que é isso? É a interface. Essa interface que você vai conseguir manipular tudo isso daqui, os teus dados e o modelo. Por exemplo, olha, eu estou com os dados dos últimos 10 anos de série histórica. Vamos ver qual foi a tendência do preço dos meus produtos. Pego o modelo de tendência, pego minha base histórica, faço rodar. Essa pergunta, né, vamos ver qual é a tendência, é o gerenciador de diálogo, é a interface com o usuário. Bem, aqui, por exemplo, é um SSD apresentado para Usiminas. Nós temos os subsistemas de gerenciamento de dados, que esse vai pegar dados externos e internos, data warehouse, base de conhecimento corporativo, e isso vai estar dentro do gerenciamento de dados. Nós temos o gerenciamento de modelos, então, funções do Excel, programação linear, modelos personalizados, modelos da internet e assim por diante. Temos a gestão de conhecimento e a interface com o usuário. Então, gestão de conhecimento basicamente utiliza sistemas especialistas ou bibliotecas de conhecimento, ou seja, regras e modelos que já foram testados e a gente sabe que funcionam. Então, temos o nosso problema, temos a interface com o usuário, e o usuário diz o problema, ok? Escolhe qual é o melhor modelo
para tratar aqueles dados, faz várias simulações e cenários. Obviamente, o que nós vamos ter? O usuário, que vai ter o seu problema aqui, e vai ter as opções que o sistema vai dar. Junto com o conhecimento do usuário, temos aqui as melhores práticas e se toma a decisão. Vamos detalhar um pouquinho aqui. Subsistema de gerenciamento de dados. Ele acessa as várias bases de dados, seja internas, externas e assim por diante. E normalmente tem sistema gerenciador de banco de dados, vamos por lá, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL e assim por diante. Tem o módulo extrator, é aquele módulo que pega os dados. Por exemplo, o SQL Server da Microsoft tem um Data Analysis, que ele faz extração de dados. Ele pega no banco de dados e traz vocês views específicas. Tem, por exemplo, uma linguagem de consulta, como o SQL. Tem um diretório de dados. Então, quando você tem a tua tabela lá, o teu diagrama entidade e relacionamento num banco de dados relacional, você sabe o que contém cada uma de tabela e como elas se relacionam. Isso é um diretório de dados muito simplificadamente. Lembra que nós falamos sobre metadados? Um diretório de dados pode ser implementado, isso é muito bom, através de metadados. Então, aqui temos um subsistema de banco de dados. Subsistema de gerenciamento de modelos, como já foi falado, ele permite você acessar vários modelos. Então, você tem um modelo base e tem uma biblioteca com vários modelos. Obviamente, daquela biblioteca, você pega o teu modelo, pega esse teu modelo com os dados e você vai ter o teu processador de comandos. E esse processador de comandos em que você vai fazer tuas várias simulações. Subsistema de gerenciamento de conhecimento. Então, gerencia o uso das regras de inferência e da base de conhecimento advinda das melhores práticas. O que significa isso daí? Então, você tem aquelas soluções, aqueles métodos que com certeza funcionam, já foram testados. Você tem, então, algumas decisões, por exemplo, de você fazer um cenário futuro. Se o dólar for a R$7, você consegue fazer por modelos matemáticos. Então, veja qual foi o comportamento do dólar e da empresa nos últimos 15 anos, e com base nisso você consegue ver como que a empresa vai se comportar nos vários itens ou nos vários níveis do valor de dólar. Você tem outras situações em que você tem, por exemplo, sistemas que vão ver padrões de comportamento, vão ver sistemas que podem trabalhar, por exemplo, com lógica fuzzy. Isso vocês vão ter com o professor Roberto sobre inteligência artificial. A parte de inteligência artificial trabalha basicamente no sistema de gerenciamento de conhecimento. O sistema de interface do usuário, tá? Então, qual é o programa que vai fazer com que eu consiga interagir com todo esse universo de dados e modelos? Então, normalmente, quais são os requisitos dessa interface? Tem que ser gráfica e amigável. É muito difícil dar para um usuário, para um gerente, para um executivo, ficar trabalhando com linha de comando. Tem que apresentar diferentes formatos de saída para os dados. Então, apresentar, por exemplo, formato em uma planilha, em gráfico, você testar vários gráficos, várias combinações de dados e assim por diante. Capacidades de ajuda, diagnóstico e sugestões, o HELP. Poder, obviamente, armazenar as entradas e saídas de dados, ou seja, você testou aquele modelo e você quer guardar aquele resultado.
Como é que eu cheguei naquele resultado? Então, eu tenho que ver todos os dados que eu trabalhei, qual foi o modelo que utilizei e qual foi a saída. Eu tenho que ter a capacidade de salvar isso daí e eu poder, de repente, até poder comparar com outras soluções para eu poder tomar minha melhor decisão. Obviamente, para nós aqui é simples, né? Fornecer tutoriais e treinamentos e poder, obviamente, acompanhar toda a sequência de passos que o usuário deu para chegar naquele modelo. Alguns exemplos de modelagem de problema. Análise do tipo, what if? Se reduzíssemos a propaganda em 10%, o que aconteceria com as vendas? Análise de sensibilidade. Vamos reduzir a propaganda em R$ 1.000, repetidamente, de forma que possamos entender a sua relação com as vendas. Ou seja, eu não consigo responder a pergunta e se, então eu vou fazer um teste de, à medida que eu for diminuindo a propaganda, como que vai ser a resposta das minhas vendas? Ou ainda, à medida que eu vou aumentando o valor investido, como é que vai ser a minha venda? Daí eu faço uma curva, análise de sensibilidade. Análise de buscas por metas. Experimentemos aumentos de propaganda até que as vendas atinjam R$ 1.000.000. Eu vou investindo dinheiro em propaganda e vendo esse retorno, e quando chegar a R$ 1.000.000, eu sei que aquele é o meu nível ótimo, o ideal para atender a minha demanda de R$ 1.000.000. Portanto, se eu quiser repetir isso em outros anos, eu já vou ter um parâmetro para eu tomar. Análise de otimização, qual é o melhor montante de propaganda, considerando, por exemplo, o orçamento disponível e a escolha de mídia. Vou fazer isso usando o Google, vou fazer usando isso o Twitter, o Facebook, o jornal, a televisão. Qual é a melhor combinação desses? Quanto que eu vou investir em cada um desses itens para me dar o melhor retorno de publicidade, consequentemente de vendas? Portanto, gente, nós temos que, para se tomar uma decisão, nós precisamos ter o SSD e, obviamente, o conhecimento e a percepção, a vivência do gerente. Se você é bem vivido, com muita experiência, ele vai conseguir analisar e obter melhores resultados com o SSD. Portanto, a tomada de decisão dele vai ter mais eficácia e eficiência do que ele só utilizasse a sua intuição, a sua vivência. Lembram que, numa das transparências lá atrás, no sistema gerenciador de banco de dados, nós tínhamos lá um dos componentes que era o Data Warehouse. Eu quero que vocês façam como atividade um resumo ou uma resenha sobre Data Warehouse. O que é, para que serve, que ele é composto, quais são os componentes, como é que ele funciona e a conclusão disso daí. Essa é a atividade. E o Data Warehouse, normalmente, já adiantando um pouquinho, é o repositório onde todas aquelas informações, seja internas ou externas, estarão armazenadas para eu poder fazer o meu banco de modelo e fazer as análises.